Vamos receber o pastor Luiz. Pastor Luiz vai ministrar a palavra de Deus e vamos recebê-lo aplaudindo Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dele e possa ministrar grandiosamente em nossos corações. Muito bem, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Mais que vencedores, digam aleluia. Os vitoriosos, digam glória a Deus. Os bonitos, digam louvado seja o Senhor. Agora só os feios fiquem quietinho. Povo convencido. Aleluia, louvado seja Deus. Esse negócio de arruma cadeira, que tem gente em pé, me levou a alguns anos atrás. Porque eu lá atrás, nos anos 90, 2000, realizei muitas cruzadas pelo Brasil, evangelísticas. Hoje ainda estava aqui com meu amigo pastor Fabrício, que eu conheci numa cruzada lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E nós estávamos falando dos movimentos que a gente fazia, né? Pregava-se assim numa igreja grande, 3 cultos no dia, lotado de pessoas. E você tinha que arrumar cadeira em muito lugar, porque você começava uma noite assim com 500 pessoas, na última noite tinha 1.500. Era gente sentada nas escadas. Teve uma cruzada que nós terminamos lá, quantas pessoas nós batizamos, pastor? 157 pessoas. Né? Depois de 3 noites pregando numa igreja, a gente terminava com batismo, né? Então louvado seja Deus. Eu creio que vai chegar um tempo, irmãos, presta atenção. Hoje as pessoas estão muito resistentes à igreja, mas a coisa vai ficar tão feia, que nós vamos ter que dar senha para as pessoas entrar nas igrejas. Porque vai ter gente que vai vir desesperada e com medo e com fome. Nós vamos chegar nesse ponto ainda, porque as coisas estão cada dia mais apertando. Jesus está às portas, só não enxerga quem é completamente obtuso. Todos os sinais da vinda de Cristo estão se acentuando cada vez mais e nós precisamos estar preparados. Amém? Então eu estou muito feliz de ver você aqui hoje, obreiro, na seara do Senhor, pastores que estão aqui. Que essa noite possa ser uma noite assim muito abençoada para todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias? Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Vamos ler dos versos 20 a 26. Deixa eu ver quem ainda carrega a Bíblia de papel, deixa eu ver, quero ver. Olha, vocês são crente mesmo, hein? Amém. Ué, o senhor deu um eita glória, mas cadê sua Bíblia? Ah, pegando carona na Bíblia do irmão. Ah, tá bom. Vamos lá. Versos 20 a 26. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia de festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Diga assim comigo, bota a mão direita assim no seu coração, fecha os seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu abro o meu coração, a minha alma e o meu espírito para ouvir a tua palavra.
E eu preciso que nessa noite a sua palavra seja transformadora, que o Senhor fale comigo, que o Senhor abençoe a minha vida, porque eu quero sair daqui hoje com uma porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero sair daqui consciente da minha responsabilidade e dos valores do Evangelho na minha vida, para exercer o meu ministério com excelência e com poder espiritual. Por isso, Senhor, estou totalmente aberto para ouvir a voz do teu Espírito, em o nome de Jesus. Pode sentar. A partir de agora, nenhum movimento mais aqui dentro, a não ser o mover do Espírito Santo de Deus. Faltam 6 dias, pouco tempo para a crucificação de Jesus. Em Jerusalém há um clima de morte. Os principais dos sacerdotes querem a cabeça de Jesus. Os judeus já haviam sacramentado entre eles que matariam Jesus, eles só não sabiam como. Então eles estavam em busca de um motivo, de uma justificativa. Eles queriam um incidente, por menor que fosse, para concretizar o plano de matar Jesus. E Jesus, não só para cumprir uma profecia de Zacarias, que foi profetizada em Zacarias 9:9, que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, não apenas para cumprir essa profecia de 750 anos, mas muito mais do que isso, como uma estratégia do próprio Cristo de entrar em Jerusalém e demonstrar que os judeus não poderiam matá-lo antes que chegasse a hora, o tempo determinado por Deus. Então Jesus monta no lombo de um jumentinho e ele entra em Jerusalém. E quando ele entra, que as pessoas notam a presença dele, começa-se uma comoção. O povo começa a gritar hosanas, hosanas, e eles tiram as capas, os aventais e ramos de palmeiras e fazem um tapete, uma espécie de tapete, para que Jesus passe por cima. Eu quero lembrar você que esse episódio ele está acontecendo logo após a ressurreição de Lázaro. O texto diz aqui no verso 17, um pouquinho antes, que a multidão que estivera com ele quando ele havia ressuscitado a Lázaro, estava espalhando aquela notícia. Então ele entra na cidade montado num jumentinho, e esse hábito de entrar em cidades montado em cavalgadura, era um costume daquela época. Um soldado, um general, quando ele ganhava uma guerra, ele entrava na cidade montado no seu cavalo de batalha. E Jesus escolhe então não um cavalo, mas um jumento, um animal sem valor, um animal que era símbolo de humildade. E a multidão, quando vê ele entrar na cidade montado no lombo de um jumento, começa uma manifestação pública, uma passeata, porque estoura em Jerusalém. Aquela história de que ele havia ressuscitado a Lázaro estava de boca em boca. E quando eles veem Jesus entrando ali, eles vão tirando as capas e ramos de palmeiras e folhas e começam a proclamar Jesus. Nesse burburinho, nessa comoção, nesse barulho, o texto diz para nós no verso 20, que alguns gregos que tinham ido a Jerusalém, pedem a Filipe para ver Jesus. Filipe, você não conseguiria uma audiência com Jesus? Nós queríamos conversar com Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção a 2 detalhes aqui nesse texto. Primeiro, é a primeira e única vez na Bíblia que Jesus permite que uma multidão o proclame publicamente. Todas as outras vezes em que a multidão tentou proclamá-lo, Jesus se retirou. Por exemplo, quando ele multiplicou pães e peixes e deu de comer àquela multidão, a Bíblia diz que aquela multidão quis fazer de Jesus rei. Eles ficaram tão impressionados com o milagre que eles começaram a gritar: ele é rei, ele é rei. E os discípulos já estavam gostando daquela história. O Judas olhou e falou: pô, se ele vai ser rei, eu vou ser o primeiro ministro desse reino aí. E aí quando Jesus percebeu que os discípulos estavam gostando, Jesus falou: ó, entrem num barco e atravessem o mar da Galileia. O texto diz que Jesus ordenou que eles entrassem no barco.
Eles entraram no barco para atravessar o mar da Galileia. Depois aconteceu aquela tempestade que vocês sabem, e Jesus se retirou para o monte para orar, tá? Segundo, eu quero lembrar vocês que a Grécia era o mundo cultural da época. Roma era o mundo político e Grécia era o mundo cultural da época. Na Grécia estavam os eruditos, na Grécia estavam os pensadores, na Grécia estavam os doutores, na Grécia estavam as cabeças pensantes do mundo. Em Roma estavam as cabeças militares. A multidão está proclamando: ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. A multidão só fala em Jesus. O ibope dele está alto. No Instagram era gente entrando toda hora. Nesse clima, alguns gregos se aproximam e pedem para ver Jesus. Se você prestar atenção no convite desses gregos, duas coisas nos chamam a atenção. A primeira é que Filipe ficou com medo de falar para Jesus que os gregos queriam vê-lo. Porque quando os gregos disseram para Filipe: nós queremos ter uma audiência com Cristo, o verso 22, em vez de Filipe falar com Jesus que os gregos queriam vê-lo, ele foi falar com André. E os dois juntos foram falar com Jesus a respeito do pedido dos gregos. E aí o verso 23, Jesus responde ao convite dos gregos. Só que o verso 23 parece que não tem absolutamente nada a ver com a história. Imagine a cena comigo. Filipe e André chegam e dizem: Senhor, tem uns gregos aí que querem conversar com o Senhor. Olha a resposta de Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la-á para a vida eterna. Espera aí, tem alguma coisa de errado por trás do convite desses gregos. Porque ao invés de Jesus dizer: estou aqui, não estou, vou conversar, não vou conversar, vou atender, não vou atender, ele começa a pregar um sermão sobre a morte dele. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse glorificar aqui é um eufemismo para morrer. Verso 24: se o grão de trigo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. 25, ele fala de perder para ganhar. Espera aí, meu irmão, olha aqui para mim. Que convite é esse? Como é que Jesus responde a uma pergunta de 3 pessoas que queriam vê-lo, falando em morrer? Acontece que alguns eruditos, alguns estudiosos da Bíblia, analisaram o contexto histórico da época e descobriram que, na verdade, esse convite dos gregos era mais do que simplesmente querer ter uma conversa com Jesus. O que os gregos queriam de verdade era levar Jesus para a Grécia. Vamos para a Grécia, tu és famoso, tu és inteligente, tu és mestre, tu és bom pregador, tu és erudito. O Senhor está pregando uma mensagem que desafia o status quo, uma mensagem absolutamente revolucionária. Vamos para a Grécia. Veja que há 2 agravantes aqui em Cristo. Primeiro, esse é o momento de Jesus explodir nas paradas de sucesso. Esse é o momento, como diz os jovens aí, dele detonar. Esse é o momento em que ele pode ser famoso para sempre. Por quê? Porque a multidão está aos seus pés. Hosana, Hosana, ele é rei, ele é rei. O povo está gritando, as palmas estão levantadas. Os gregos estão interessados em comprar o seu passe. Se ele vai para a Grécia, ele vai ser famoso. Se ele vai para a Grécia, ele vai ser o mais erudito de todos os homens. Se ele vai para a Grécia, certamente ele vai acontecer. Se ele sai da mesquinharia, da pequenez de Jerusalém, com tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ele pode se tornar a pessoa mais famosa, mais próspera, mais bem-sucedida da história. Os gregos queriam ver Jesus. Tinha uma comissão querendo fazer uma entrevista com ele. E Jesus sabe que por trás daquela comissão está o grande perigo de sair de Jerusalém em busca da Grécia. E se ele sai de Jerusalém para ir na Grécia, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser próspero, ele vai ser feliz. E aí Jesus ensina um caminho fácil
para nós sermos verdadeiramente prósperos e felizes. Porque a felicidade da Grécia e a felicidade daquela multidão que o aplaude e grita hosanas, 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 não é a felicidade que ele está buscando. Ele está buscando um outro tipo de felicidade. E hoje, irmãos, fala-se muito em prosperidade no cristianismo, mas eu quero para a minha vida essa prosperidade que Jesus ensinou aqui no capítulo 12 do Evangelho de João. Vamos ver o caminho que Jesus nos ensinou diante dessa grande tentação. Vou para a Grécia ou fico em Jerusalém e morro? O que fazer? Para onde ir? A multidão está aos seus pés, os gregos estão convidando. Eu posso realmente fazer esse negócio acontecer? Eu posso deixar de ser obscuro, desconhecido, para ser a pessoa mais famosa, mais próspera, para andar no meio de gente importante, erudita? Ou então, eu fico aqui em Jerusalém, enfrento a via sacra, carrego uma cruz e morro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todos nós, todos sem exceção, em algum ponto da trajetória da nossa vida, teremos que decidir se nós vamos ou não vamos seguir as nossas ambições. Porque no ministério, nem toda porta é uma porta que Deus abriu. Nem todo convite representa uma promoção dada pelo céu. Porque existem oportunidades que alimentam o ego, mas enfraquecem o chamado. Existem oportunidades que aumentam a visibilidade, enquanto diminui a nossa intimidade com Deus. Existem oportunidades que fazem o nome do líder crescer, ao mesmo tempo que a sua alma vai ficando cada vez menor. E todo pastor, todo líder, ele precisa aprender que oportunidade e propósito não são necessariamente a mesma coisa. Uma oportunidade responde à pergunta: o que eu posso fazer? Enquanto o propósito, ele responde à pergunta: o que Deus me chamou para fazer? Há muita coisa que um líder pode realizar com a sua capacidade, seus relacionamentos, sua influência, mas a maturidade ministerial aparece quando ele renuncia ao que ele poderia fazer para continuar fiel àquilo que ele deve fazer. Talvez a maior tentação de um pastor e de um líder não seja abandonar o ministério, mas continuar exercendo o ministério por motivos diferentes daqueles que o levaram a começar. Ele pode continuar pregando, viajando, liderando, construindo, realizando, enquanto interiormente ele já trocou o prazer de servir a Cristo pela necessidade de ser reconhecido pelas pessoas. A plataforma continua sendo cristã, o vocabulário permanece bíblico, os resultados podem até impressionar, mas o coração já deixou Jerusalém e ele já iniciou a sua viagem particular para a Grécia. Cada um de nós, em algum ponto da nossa vida, enfrentará a mesma tentação que Jesus enfrentou aqui nesse texto. De uma multidão que estará aos seus pés, gregos querendo levar você para a Grécia, ou você ficar lá na tua Jerusalém, na tua igrejinha, no teu bairro, com todas as lutas e enfrentar a realidade da sua vida. E aí Jesus vem aqui e ele nos ensina que existem valores no Evangelho que são inegociáveis, que não podem ser trocados por dinheiro, que não podem ser seduzidos pela influência, pela tentação. Os valores do Evangelho não podem ser negados, alterados, muito menos adulterados. Irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, em que estamos vendo valores sendo jogados no lixo por causa da ambição dos crentes, pastores que jogam fora o seu ministério por causa de interesses politiqueiros, por aventuras fora do casamento, por falta de consagração, por falta de uma vida de oração, pastores jogando fora o seu relacionamento com Deus por causa de aventuras na internet, jovens pastores que jogam fora um futuro promissor com Deus por causa de prazeres momentâneos. Nós precisamos aprender essa lição. Quando os seus ideais colidirem com as suas ambições, escolha sempre os seus ideais. Agora olha aqui para mim. Todos nós temos ideais
E todos nós temos ambições na vida. Por exemplo, você que está aqui hoje, você prefere andar numa Mercedes de 2 lugares conversível, ou você prefere andar numa Mercedes de 42 lugares com motorista e cobrador? Qual que você prefere? Isso está no campo das ambições. Pergunte para um doido varrido: você prefere ser tratado no Albert Einstein em São Paulo, ou você prefere ser tratado aqui no hospital municipal que fica ali no morro, não sei de onde? Qual dos dois você prefere? Isso está no campo das ambições. Quem aqui não gosta de usar uma roupa bonita? Qual é o homem que não gosta de usar uma camisa bonita? Qual é a mulher que não gosta de transitar com a bolsa maravilhosa pendurada? Qual é o homem que não gosta de usar uma gravata bonita? Quem que não gosta de usar um sapato confortável? Quem é que não gosta de dormir numa cama gostosa? Todo mundo gosta. Sabe por quê? Porque prosperidade é uma necessidade básica. Todos nós queremos que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Nós queremos que o mês que vem seja melhor do que esse mês. Nós queremos que o ano que vem seja melhor do que esse ano. Quem não tem carro quer carro. Quem não tem casa quer casa. Quem mora numa casa pequena quer uma casa melhor. Quem dirige um carro mais velhinho quer um carro novo. Isso são ambições que nós temos na nossa vida. São necessidades básicas. Mas ninguém tem só ambições. Os homens também têm ideais. E os ideais são as nossas causas. Os ideais são os sonhos da nossa alma. E a grande questão que nós temos que decidir é a seguinte: nós somos movidos pelas nossas ambições, ou nós somos movidos pelos nossos ideais? No ministério, essa colisão acontece quando o líder precisa escolher entre dizer aquilo que agrada à multidão ou anunciar aquilo que permanece fiel às Escrituras. Quando ele precisa decidir entre proteger a sua reputação ou reconhecer publicamente que errou. Quando ele percebe que determinada associação poderá lhe oferecer influência, dinheiro, projeção, mas exigirá que ele silencie convicções importantes na sua vida. Ou quando ele começa a tratar pessoas como instrumento para a realização do seu projeto pessoal. Nesse momento, não estará em jogo apenas uma decisão administrativa, mas a própria identidade do chamado. Ser cristão, meu querido, é colocar o cristianismo como um ideal tão alto, tão alto, tão alto, que todas as minhas ambições morrem diante do meu ideal de servir a Cristo. Eu não sacrifico os meus ideais em nome das minhas ambições. Pelo contrário, eu sacrifico todas as minhas ambições em nome do meu ideal de servir a Cristo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele recebe os aplausos, ele recebe as palmas, as hosanas da multidão, ou ele ensina o caminho de morte? Meu irmão, de repente nós estamos transformando o cristianismo num cristianismo em que você não precisa mais morrer para as suas ambições. Estão ensinando hoje um cristianismo em que ninguém precisa morrer para as suas ambições. Por quê? Porque ser cristão hoje é status. Hoje ser evangélico é modinha, é chique. Eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas tinham vergonha de carregar a Bíblia. Eu mesmo, quando me converti, eu comprei uma biblinha pequena. Naquele tempo estava em moda usar uma pochetezinha assim na cintura. Eu botava a Bíblia dentro da pochete para ir para a igreja. Tinha vergonha de carregar a Bíblia. Hoje não. Hoje tem tanta Bíblia, com capas as mais diferenciadas possíveis. Você já percebeu que hoje a pessoa pega uma Bíblia, lê, não lê, mas que tira foto da Bíblia e posta no Instagram? Isso todo mundo faz. As pessoas têm orgulho de mostrar o livro, olha aqui e tal, né? Mas o evangelho que está sendo pregado hoje está sendo adulterado. A grande maioria das pessoas que procuram igreja hoje, na verdade procuram um Deus resolvedor de problemas, ou procuram um Deus para alcançar riqueza e prosperidade. E a maioria das igrejas cede a essa tendência do mercado gospel. Os cultos hoje são organizados para satisfazer as expectativas e as experiências das pessoas, mas essas pessoas não estão tendo experiência genuína de conversão. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja, mas não mudam de vida.
vêm para a igreja, mas não experimentam um novo nascimento. Vem para a igreja, mas uma pessoa que frequenta a igreja hoje, o estilo de vida dela não tem nada de diferente das pessoas que trabalham com ela de segunda a sexta-feira e que não tem compromisso nenhum com Deus. Não há mais sinal de novo nascimento. Essa geração parece que não renuncia a nada para servir a Cristo. Eles querem estar na igreja e continuar fazendo todas as coisas que uma pessoa que não serve a Deus continua fazendo. Mas a Bíblia diz que você não foi chamado para viver na carne, você foi chamado para viver no Espírito. E para viver no Espírito, meu irmão, a gente tem que renunciar muita coisa na nossa vida. Uma das maiores provas para o ministério contemporâneo é resistir à tentação de transformar a igreja num produto, o culto num espetáculo, o púlpito numa vitrine e o pastor numa marca. Evidentemente nós devemos comunicar bem, nós devemos organizar com excelência, nós devemos usar tecnologia, nós devemos oferecer ambiente digno às pessoas, mas nenhuma dessas ferramentas pode ocupar o lugar da presença de Deus, da exposição fiel das Escrituras, do arrependimento, da comunhão e da formação de novos discípulos. O problema, irmãos, nunca esteve na excelência. O problema é quando a excelência deixa de servir ao Evangelho e passa a esconder a ausência da vida espiritual. Então o pastor, o líder, ele precisa perguntar com honestidade se as suas decisões estão sendo orientadas pela missão ou pela necessidade de manter a aprovação do público. Porque existe uma forma silenciosa de idolatria ministerial que aparece quando o líder ele não consegue mais contrariar a expectativa das pessoas. Ele sabe que precisa corrigir, mas ele tem medo de perder membros. Ele sabe que precisa ensinar determinados assuntos na igreja, mas ele tem receio de ser criticado. Ele sabe que precisa mudar, mas ele calcula o efeito da sua popularidade. E aos poucos, ele já não pastoreia as pessoas para conduzi-las à vontade de Deus, mas para administrar as suas expectativas, para impedir que eles procurem outras igrejas. Negocia valores do Evangelho para satisfazer as multidões. Então, meu irmão, quando os seus ideais colidirem com as suas ambições, jogue fora as suas ambições e siga os ideais de servir a Cristo, porque foi isso que ele ensinou. É preciso morrer. Para ser discípulo, é preciso aprender o caminho da morte. Só que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para as suas ambições. As pessoas não querem morrer mais para o pecado. Quais são as suas ambições? Quais são as suas maiores ambições? Coloque tudo isso no altar. Porque quando a multidão aplaude, quando a galera pede mais, Jesus diz assim, ó: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida, por amor de mim, esse a salvará. Quais são os seus projetos? Quais são os seus maiores projetos? Coloque no altar de Deus e diga assim, ó: Senhor, faze como tu queres, eu sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Molde-me, transforme-me, fazes com que a tua vontade se cumpra na minha vida. Segundo lugar, Jesus ensinou que os valores do Evangelho são inegociáveis, nos ensinando o seguinte: todo sucesso é cíclico e passageiro. Veja, todo pastor, todo líder precisa compreender que a multidão não pode ser termômetro da sua identidade, porque a opinião pública se move com uma velocidade assustadora. A mesma pessoa que elogia a sua pregação hoje, poderá criticar uma decisão sua amanhã. Aquela mesma pessoa que diz assim, ó: eu nunca vou deixar essa igreja, pastor. Quando ele for contrariado, ele vai embora e ainda vai chegar lá no seu escritório, o pastor vai dizer assim: pastor, eu amo tanto a igreja, eu amo tanto o senhor é um pastor maravilhoso, mas o meu tempo aqui acabou. Você já viu esse discursinho ou não? Irmãos, o tempo nunca acaba para quem ama.
Imagina um marido que chega para a esposa e diz assim: meu amor, te amo demais, você é a mulher mais maravilhosa do mundo, mas não dá mais para conviver com você. É isso que as pessoas estão fazendo nas igrejas hoje. Entendeu? Quem chama o pastor de homem de Deus enquanto recebe aquilo que deseja, poderá questionar o seu caráter quando ouvir um não. Se a identidade do líder depender da aprovação das pessoas, ele se tornará refém de uma dívida emocional que ele jamais conseguirá pagar. Outra coisa que nós precisamos aprender: o sucesso ministerial também possui estações. Há períodos na igreja que é períodos de crescimento, de expansão, de reconhecimento. Tudo que você faz dá certo, a igreja está em expansão, as coisas estão acontecendo. Mas existem fases de consolidação, existem fases de poda, existem fases de transição, existem fases de aparente silêncio. E o erro do líder começa quando ele acredita que ele precisa reproduzir para sempre os resultados da estação anterior, pois movido pelo medo de parecer que ele está em declínio, ele pode manipular números, forçar projetos, esconder dificuldades, exigir da equipe um ritmo que já não corresponde com o que Deus está fazendo. Quem compreende que o sucesso é cíclico, não precisa fingir que está vivendo colheita o tempo todo, porque existe um período na igreja que não é de colheita, é de poda. E se esse momento, pastor, que você está vivendo, a minha igreja não cresce, eu não sei porquê, talvez seja um momento de poda, que Deus está tirando os galhos que não produzem. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que não produz, ele não é arrancado? Ele não é jogado fora? Só que depois da poda, meu irmão, depois da poda, aí os galhos vêm mais forte, aí as folhas vêm com mais vigor, e os frutos, meu irmão, eles são justamente resultados da poda. Você sabe o que mais me impressiona no texto aqui? É que a mesma multidão que está gritando aqui, Hosanas, Hosanas, ele é rei, daqui a 6 dias vai gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque todo sucesso é passageiro. A mesma multidão que aplaude é a que pede a morte. Por isso Jesus não se embriagava com as palmas, com os brados, porque ele sabia que o amor da multidão é mesquinho. Ele sabia que o amor das turbas é passageiro. Ele sabia que o amor das massas é leviano. Eu li a biografia de um jovem famoso, um dos maiores jornalistas que o mundo conheceu. Jornalista, foi morar na Espanha durante a Guerra Espanhola. Na Espanha ele se tornou fanático por touradas. Depois ele viajou pela África, visitou as colinas de Kilimanjaro na África, e ele viveu um tempo em Cuba, em Havana, e lá ele ganhou um apelido, o chamavam de Papa. E esse jovem se tornou um dos maiores escritores e ganhou o prêmio Nobel de Literatura. E um dia, o tempo passou, esse homem entrou numa depressão profunda. E depois de uma noite de bares em bares da cidade, ele chega em casa, pega uma espingarda calibre 16, dessas de caçar elefante, e ele dá um tiro no céu da boca e morre. E todo mundo fica se perguntando: por que um homem dessa estirpe se matou de forma tão terrível? Sabe por quê? Porque ele esqueceu-se de uma coisa básica: todo sucesso é cíclico e passageiro. Hoje ele te leva aos píncaros da glória, mas não tem nenhum homem, por mais próspero, mais rico, mais inteligente, mais famoso que seja, que um dia não tenha que entrar num cemitério com o coração quebrantado. Não tem nenhum homem, por mais cheio que ele seja e que não tenha que passar uma noite num corredor do hospital, desesperado, porque o médico lá dentro do quarto já balançou a cabeça dizendo que não tem mais jeito. Meu irmão, todo sucesso é cíclico e passageiro. O aplauso da galera não permanece para sempre. E Jesus sabia disso. Por isso ele não foi para a Grécia. Ele ficou em Jerusalém
e enfrentou o caminho de morte. Meu irmão, nós não negociamos os valores do Evangelho por uma única razão: eles são eternos. Passará o céu e passará a terra, mas essa palavra permanecerá para sempre. Podem rir de você, podem ridicularizar a sua fé, mas ninguém vai mudar essa verdade. Terceiro, para que você não corrompa os seus valores, não é necessário fugir do sucesso, basta que você saiba conviver com ele. O sucesso não revela apenas a competência de um líder, ele também revela o caráter, porque o crescimento ele coloca em suas mãos recursos, influência, autoridade, antes mesmo que você possua. Quando ninguém o conhecia, você dependia de todo mundo. Quando você passa a ser reconhecido, surge o perigo de começar a tratar as pessoas como inferiores, e muitas vezes foram aquelas pessoas que ajudaram você a chegar onde você chegou. Então o verdadeiro teste não é somente verificar se o pastor continua pregando a mesma mensagem, mas perceber se ele ainda trata com dignidade o funcionário, o diácono, o músico iniciante, a viúva, a criança, o membro. Um líder, ele pode crescer sem se tornar inacessível, ele pode prosperar sem ser arrogante, ele pode receber honra sem começar a querer exercer autoridade para humilhar pessoas. Então o aplauso ele não é necessariamente pecado, mas ele se torna perigoso quando o líder começa a precisar dele para continuar servindo. Porque quem somente consegue ministrar quando recebe reconhecimento, deixou de oferecer um serviço a Cristo e começou a negociar performance com a plateia. Por isso todo líder que experimenta crescimento, ele precisa aumentar também a sua prestação de contas. Por quê? Porque quanto maior a sua influência, maior deverá ser a sua transparência. Quanto maior a sua autoridade, mais necessários se tornam limites. Quanto mais visível é o seu ministério, mais profundo precisa ser a sua vida secreta com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu estou no quarto de joelhos com Deus, eu não preciso impressionar ninguém. Ali eu sou quem eu sou. Por isso que o secreto é importante. Por exemplo, eu aqui posso ter uma performance que deixa a maioria de vocês admirado, mas quando eu entro no quarto e dobro o meu joelho, o Senhor olha e diz: eu sei quem tu és. Ali, meu irmão, não tem coreografia, ali não tem performance, ali a gente não esconde nada, ali é que está o verdadeiro Luiz Carlos, ali é que a gente lembra que a gente é pó, ali é que a gente lembra que a gente depende dele, ali é que a gente lembra que diploma, que essas coisas não valem nada. Ali é que a gente lembra que o aplauso da multidão não vai levar a gente a lugar nenhum. Ali a gente sabe, porque a gente está ali diante do único que nos conhece verdadeiramente quem nós somos. Jesus permite que a multidão o aplauda. A multidão aplaude e Jesus não impede. Sabe por que Jesus permitiu que a multidão aplaudisse e dissesse hosanas, hosanas, hosanas? Porque você nunca será bem sucedido na vida até o dia em que você receber aplausos e isso não lhe subir a cabeça. Até o dia que você tiver dinheiro no bolso e isso não dominar o seu coração. Até o dia em que você se tornar uma pessoa bem sucedida e você não se deixar embriagar pelo sucesso. Por que foi que Jesus deixou a multidão aplaudi-lo? Porque ele tinha que passar por essa etapa e vencer. Ele tinha que passar por essa etapa e sair de lá o mesmo. Agora, todo sucesso, ele é relativo. Por quê? Porque você pega uma pessoa, por exemplo, que é famosíssima aqui no Brasil, ela vai lá para os Estados Unidos, ninguém conhece ela lá. O sujeito é famosíssimo lá nos Estados Unidos, ele vem aqui para o Brasil, a pessoa nunca ouviu falar dele. Todo sucesso é relativo. Depende de onde você está.
Então, deixem que te aplaudam. Você só não pode se embriagar com aplauso. Ter dinheiro não pode dominar o seu coração. Foi por isso que Jesus permitiu que a multidão o aplaudisse, porque ele próprio sabia que o valor que ele tinha não era o valor que vinha da multidão. O valor que ele tinha era o valor que vinha do Pai. Irmãos, nós não valemos por essas coisas que estão aí. Nós não valemos por dinheiro, por prosperidade, por riqueza, por política, por fama, por cargos eclesiásticos, por grandes templos, por um monte de seguidor no Instagram. Não. Nós valemos pelo valor que Deus nos dá. É aí que a vida vale a pena. Por isso nós precisamos dar o devido valor aos princípios de Deus. Meu irmão, não adianta ser reconhecido, aplaudido, impressionar os outros, se quando Deus olha para você, Ele não vê nada disso. Quarto lugar, você quer que os valores do reino sejam inegociáveis na sua vida? Então, quando a sua vontade colidir com a vontade de Deus, escolha a vontade de Deus. Mas a coisa mais fácil do mundo é fazer a vontade de Deus, quando ela está de acordo com a minha vontade. Quando coincide com a minha vontade, aleluia, glória a Deus, maravilha. O difícil, meu irmão, é quando a vontade de Deus é uma e a minha é outra. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que morrer. A minha vontade, sabe qual é? Eu quero ir para a Grécia. Eu quero ser famoso. Eu quero estar no meio de gente cheirosa. Eu quero estar no meio de gente inteligente. Eu quero estar no meio de gente influente. Eu quero estar no meio de gente que tem dinheiro. Mas e a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu fique em Jerusalém e morra como um grão de trigo, que se não morrer ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. A vontade de Deus nem sempre conduzirá o pastor ao maior púlpito. A vontade de Deus talvez não te conduza à igreja mais numerosa, à cidade mais desejada, ao projeto mais admirado. Às vezes ela te levará a permanecer onde poucos percebem o seu trabalho, a investir em pessoas que demoram a amadurecer, a reconstruir uma comunidade ferida, a preparar alguém para ocupar o seu lugar ou encerrar uma estação que ainda alimenta o seu prestígio. Obedecer a Deus não significa escolher sempre o melhor caminho. Às vezes servir a Deus significa escolher o caminho mais doloroso, menos confortante. Muitas vezes o caminho é de sofrimento, sem muito reconhecimento. Existem líderes que sabem iniciar projetos, mas eles não sabem entregá-los. Eles sabem assumir posições, mas não sabem preparar sucessores. Eles sabem ocupar o centro, mas eles não aprenderam a se alegrar quando outra pessoa começa a florescer. João Batista demonstrou uma maturidade rara ao dizer assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, essa frase não serve somente para a nossa relação com Cristo, mas ela também confronta o desejo ministerial de permanecer indispensável. O líder que precisa ser necessário o tempo todo, ele não está formando sucessores, ele está formando dependentes. E morrer como o grão de trigo também pode significar abrir espaço para a nova geração, compartilhar oportunidades, confiar responsabilidades e aceitar que o fruto do nosso trabalho talvez apareça plenamente nas mãos de pessoas que virão depois de nós. O ministério, ele não termina quando o nome do líder deixa de estar em evidência. Muitas vezes é justamente nesse momento que o seu legado começa a falar com mais força, através de uma outra pessoa que ele preparou, que ele discipulou para dar sequência no seu trabalho. Você está disposto a fazer a vontade de Deus incondicionalmente? Então espera. Espera, porque vai chegar um dia, numa encruzilhada da vida, em que você terá que dizer, não a minha, Senhor, mas a tua vontade seja feita. Irmãos, é nessa hora que é provado o verdadeiro discípulo
e a verdadeira submissão. E deixa eu dizer para você, muitas vezes não é explícito, tá? Muitas vezes vem com imposição. É o superintendente que chega para você e diz assim, ó, você não vai mais continuar nessa igreja. Mas essa igreja te dá conforto, essa igreja te dá segurança, essa igreja te dá qualidade. E para onde eu vou? Não, você vai assumir aquela igrejinha lá. É a tua Jerusalém lá. Muitas vezes vem por imposição, por quê? Porque você não escolheria. Ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos. As improváveis, as ridículas, aquelas que nós não entendemos, aquelas que nós não queremos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu nasci na igreja quadrangular, me batizei na igreja quadrangular, me converti na igreja quadrangular, trabalhei a minha vida toda na igreja quadrangular, passei por todos os departamentos da igreja, e depois eu me tornei vice-presidente da igreja no estado do Paraná. Depois de vice-presidente na igreja do Paraná, eu fui obrigado a sair da igreja por questões políticas. Eu nunca quis sair da igreja quadrangular, e fui obrigado a sair. Fui morar nos Estados Unidos. Primeiro comecei um ministério de muito sucesso. Eu abri em Curitiba a ICC, Igreja Cristã de Curitiba. O ministério explodiu. Depois eu fui para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu recebi uma proposta para retornar para o Brasil, assumir uma igreja, a Igreja do Nazareno, que é uma igreja americana. Voltei para Curitiba. Assumi aquela igreja do zero, uma igreja escandalizada, uma igreja que tem 40 anos de história. Todos os pastores que passaram por ela escandalizaram, com exceção de 2 que fizeram um trabalho sério. O último, para vocês terem uma ideia, era um homossexual com caso com o próprio membro da igreja. E a igreja foi fechada pelo Ministério Público. Aí eu chego, assumo a igreja do zero, sem nenhuma pessoa, começo a trabalhar. Lá atrás, quando eu saí da igreja quadrangular, alguém chegou para mim e disse assim, você voltaria para a igreja quadrangular um dia? Eu disse assim, olha, eu fiz para não usar a palavra nunca, porque eu não queria voltar mais. Mas a palavra nunca é uma palavra muito pesada. Então eu disse, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu voltar um dia para a igreja quadrangular, primeiro, o convite tem que vir por parte deles, e segundo, eu tenho que voltar no mesmo nível que eu saí. Não era questão de orgulho, era questão de colocar um alvo impossível. Eu falei, isso nunca vai acontecer. Nunca. Ou seja, eu nunca mais vou voltar. E eu estava muito feliz. Restauramos aquela igreja do Nazareno lá em Curitiba. E aí, aqui em Santa Catarina, aconteceu um mover. Para você ver que não existe coincidência. O pastor Balduino assumiu a presidência da igreja aqui, a quem eu tenho uma amizade já há mais de 25 anos. E quando ele assumiu, Deus colocou algo no coração dele. Você vai trazer o Luiz de volta para a quadrangular. E ele me ligou e disse assim, pastor Luiz, Deus colocou algo no meu coração, e eu quero saber o que eu preciso fazer para te trazer de novo para a quadrangular. O convite veio. E aí ele disse para mim, e eu quero que você venha para cá, para trabalhar comigo no conselho estadual da igreja. Quando ele falou isso, irmãos, eu me vi dentro da minha oração. Você já parou para imaginar que amanhã você poderá estar dentro da tua oração? E eu voltei. I'm here. Calma. Agora veja, nessa minha ida para os Estados Unidos, a minha filha foi para lá também. Lá ela recebeu o chamado ministerial dela, porque filho de pastor é assim, ó, cresce dentro da igreja, você nunca sabe se o teu filho teve um encontro real com Cristo ou não. Muitas vezes é só cultura evangélica. Ele está ali dentro, incorporou o jeito, está lá, tal. Mas eu queria que a minha filha tivesse um encontro com Cristo. E aí lá nos Estados Unidos ela teve um encontro com Jesus Cristo. Ela começou a servir a Deus na Lagoinha Orlando Church. Foi contratada pela igreja. Trabalhou lá como secretária do pastor André Valadão durante 7 anos, 7 para 8 anos. Ela era um faz-tudo na igreja, ela dominava a igreja.
E um dia, um pastor aqui do Brasil foi, pastor e cantor, foi cantar lá na igreja. E quando chegou lá, olhou para Maria Eduarda e se apaixonou por ela. Oraram 40 e poucos dias, coisa de crente, conversaram com o pastor. E, resumindo a história, dia 2 de dezembro a minha filha casa. Então você veja, aconteceu lá atrás um episódio na minha vida que eu não queria que acontecesse, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, eu não teria a experiência que eu tenho hoje, porque nos Estados Unidos eu tive muito contato. Hoje, por exemplo, eu sou docente de uma universidade lá da Flórida. A minha filha não teria encontrado o Marcos, que é um homem de Deus. Por exemplo, hoje, ela já retornou para o Brasil para preparar o casamento. Hoje eles estão na África, porque ele tem uma missão na África. Ele tem mais de 1000 crianças que ele sustenta na África, só em Angola. E no Congo ele tem um trabalho onde ele compra crianças que são órfãos de pais que morreram na guerra. Ele compra essas crianças porque estão nas mãos do traficante, e ele simplesmente adota essas crianças. Um trabalho glorioso. Minha filha está lá hoje, envolvida com missões. Então, se eu não tivesse passado por isso, não tivesse ido para os Estados Unidos, não conhecesse a igreja do Nazareno, não voltasse, hoje eu não estaria aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Meu irmão, não reclame do que você está vivendo hoje. Comece a olhar para essa situação com os olhos de Deus. Porque desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus, acabaram as coincidências na sua vida. A Bíblia diz: o passo do justo é guiado por Deus. Entendeu? Fica no momento onde você está, entenda o que Deus tem para a sua vida. Talvez Deus esteja te tratando. Lembra que eu disse? Muitas coisas que acontecem na nossa vida não é por decisão nossa, muitas vezes é imposição. E essas imposições muitas vezes são divinas. É Deus que mexe, é Deus que nos leva. E é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Amém? Quinto, para que os valores do Evangelho sejam inegociáveis na sua vida, aprenda o seguinte: a verdadeira prosperidade não é ser triunfante no sucesso. O ministério não é feito apenas de domingos de celebração, de igrejas crescendo, de testemunhos emocionantes. Existem segundas-feiras em que o pastor, o líder, acorda cansado, reuniões nas quais a intenção é mal compreendida, aconselhamentos que não produzem o resultado esperado, pessoas que abandonam tudo que foi ensinado, e estações em que ele entrega o melhor de si e não acontece nada daquilo que ele imaginava. O que acontece nessas horas conosco? O líder corre o risco de interpretar a ausência de resultados visíveis como ausência de Deus. Entretanto, fidelidade e resultado não são sinônimos perfeitos. O resultado depende de fatores que nem sempre estão sob o nosso controle, enquanto a fidelidade, ela permanece sendo uma decisão que nós podemos tomar todos os dias. E mais, meu irmão, Deus nunca vai perguntar para você assim, por que a sua igreja não chegou no tamanho da igreja daquela outra pessoa? Você nunca vai ouvir essa pergunta de Deus. Ele perguntará para você o seguinte: o que foi que você fez com as pessoas, com os dons, com os recursos e com as oportunidades que você recebeu? Porque o servo da parábola, ele não foi avaliado em comparação com os demais. Ele foi avaliado pela maneira como ele administrou aquilo que ele tinha recebido. Então há vitórias que podem ser exibidas em uma plataforma, e há vitórias que somente Deus consegue ver. Continuar íntegro quando ninguém descobriria sua transgressão, permanecer amoroso depois de ser ferido, recusar dinheiro que exigiria a venda da sua consciência, honrar a família quando a agenda oferece visibilidade, pedir perdão a quem está sob a sua liderança, procurar ajuda quando a alma adoece e continuar servindo quando os aplausos desaparecem. Talvez essas sejam algumas das maiores vitórias que um líder poderá alcançar.
A verdadeira prosperidade é ser triunfante na morte e na derrota. Porque assim, meu irmão, ó, quando a coisa está boa, as coisas estão acontecendo, culto de domingo lotado, a arrecadação está ótima, as coisas estão acontecendo, aleluia, maravilha, glória a Deus. Quando a multidão grita, Hosana, Hosana, é fácil ser simpático, é fácil ser amigo. Eu quero ver você ser triunfante quando faltar o pão. Eu quero ver você ser triunfante quando as portas fecharem, quando parece que o sol se escureceu, que o céu está blindado. Você já teve um momento assim no seu ministério? Que você se sentia sozinho? É aí que está o verdadeiro triunfante, irmãos. Outro dia eu conversei com um pastor amigo meu, ele foi para os Estados Unidos, chegou lá, o filho dele ficou doente. Olha o que é a estirpe de um homem de Deus. O filho dele acho que pegou uma bactéria. Ficou doente, foi para o hospital, acabou com as férias dele, ele estava em Orlando. E no hospital o menino mal, ele fez uma oração a Deus. Ele disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer com o meu filho aqui. Eu só queria dizer uma coisa para o Senhor. Independente do que acontecer, nada muda no nosso relacionamento. Irmãos, que estirpe de um homem de Deus, né? Não importa o que aconteça, Senhor, nada muda no nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque nós somos especialistas em questionar as promessas de Deus na nossa vida quando as coisas não estão dando certo. Ontem eu disse aqui que o crente é especialista em jogar o dízimo na cara de Deus. Você já viu isso ou não? Que as coisas não começam a dar certo, ele já chega, Deus, sou dizimista na tua casa. Quer dizer, o fato de eu ser dizimista aqui agora, Deus tem que fazer tudo. Não posso mais enfrentar dificuldade em nada. Então, não pense que por você ser um pastor e um líder, você vai passar pela vida como homem biônico. Você já imaginou, irmãos? Povo quadrangular no Guinness Booker, como o povo mais velho vivo do mundo. Todo mundo uns pandarecos mais vivo, porque não morre esse povo. Meu irmão, olha aqui para mim. Você vai ficar velho, você vai ficar doente, você vai gemer, você vai chorar, você vai ver gente que você ama morrendo, você vai ver gente que você ama chorando. E é nessa hora que nós vamos ver se somos ou não somos homens triunfantes. Na hora que tudo falhar, você poder dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, nós temos um nome escrito na glória, mas antes tem uma cruz que você precisa enfrentar. Jesus prometeu a vida eterna, mas antes tem uma sepultura que você precisa enfrentar. Você será coroado em glória, mas ele diz assim, ó, se com ele morrermos, com ele também vamos reinar. Se você quiser ser próspero, feliz, bem-sucedido no seu ministério e garantir um futuro como homem, mulher, pai, mãe, de família, que esse futuro seja um futuro brilhante, aprenda. Os valores do Evangelho são inegociáveis. Santidade é inegociável. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Família é inegociável, porque ninguém recebeu de Deus autorização para destruir a sua casa em nome de uma obra realizada para o próprio Deus. A integridade financeira é inegociável, porque o dinheiro consagrado não pode ser administrado como propriedade pessoal do líder, e a ausência de transparência sempre abrirá espaço para desconfiança, para tentação e para o escândalo. A fidelidade às Escrituras é inegociável, porque o pregador, ele não foi chamado para usar a Bíblia a fim de confirmar as suas preferências, defender os seus interesses ou controlar a vida das pessoas, mas ele foi chamado para submeter a sua própria vida, a sua comunidade, na verdade revelada de Deus.
O cuidado com a própria alma é inegociável, porque o pastor continua sendo humano, pode adoecer emocionalmente, pode se cansar, pode precisar de acompanhamento, e isso não o torna menos espiritual quando ele reconhece os seus limites. O líder que nunca admite fraqueza ensina a sua igreja a representar uma força que ninguém possui. A maneira de tratar pessoas também é inegociável, porque nenhum resultado ministerial justifica abuso de autoridade, constrangimento público, manipulação emocional ou desrespeito às pessoas. As ovelhas elas pertencem a Cristo. O pastor não é o dono do rebanho. O pastor, ele é apenas mordomo do Senhor, que cuida das pessoas que Deus colocou ao seu cuidado. Outra coisa para eu encerrar: fuja das coisas que desconfiguram o valor do Evangelho na sua vida. Irmãos, a nossa fé é inegociável, e a nossa fé está em Cristo Jesus. Não negocie os valores do Evangelho por nada. O nosso instrumento de trabalho é a verdade, e a verdade é inegociável. A verdade não pode ser relativizada. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um seja encontrado fiel. Paulo não disse que requer dos dispenseiros que sejam famosos, admirados, ricos, influentes ou conhecidos em toda parte. Ele afirmou: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Meu irmão, no último dia Deus não nos receberá perguntando: quantas pessoas pronunciaram o nosso nome, quantos convites recebemos, quantos seguidores acumulamos, quantas estruturas construímos. A pergunta será: você continuou fiel quando a Grécia te chamou? Quando Jerusalém te feriu? Quando a multidão te aplaudiu? Quando a multidão deixou de te compreender? O grande objetivo do líder não é chegar ao fim carregando um nome conhecido, mas carregando uma consciência limpa. Irmãos, tudo que eu quero é quando eu chegar diante de Deus, eu quero ouvir uma única palavra dele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Irmãos, eu não quero mais nada. O alvo da minha vida, o que eu trabalho, o que eu vivo, é para eu chegar nesse dia e ouvir essas palavras do Senhor: servo bom e fiel. O pessoal da música pode chegar aqui. Entra para o gozo do seu Senhor. Você almeja isso? Ouvir isso do seu Senhor? Então, meu irmão, não negocie valores e princípios na sua vida. E entenda que o momento que você está vivendo não está fora do controle de Deus. O momento ministerial que você está vivendo na sua igreja, todo mundo pode olhar, pode achar fracasso, pode achar que não tem resultado, mas Deus está olhando para você, e Ele sabe porque você está vivendo esse momento, porque você está enfrentando o que você está enfrentando. Então, descansa o teu coração, acalma a sua alma. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus sabe quem você é. Foi Ele que te chamou. Outra coisa, a obra não é nossa, nós somos parceiros de Deus. Deus também é responsável pelo crescimento, Deus também é responsável pelo resultado. Nós somos parceiros. A minha mãe, quando ela era viva, quando ela fazia aniversário, era dia das mães, a gente queria dar um presente para ela. Ela dizia assim: não quero presente não, eu só quero que vocês me obedeçam. E o meu pai, ele dizia assim: filho, quer ter sucesso na vida? Faça tudo certinho. Se você fizer tudo certinho, Deus vai te abençoar. E esse certinho é o quê? É não se corromper, entendeu? É fazer as coisas que são justas.
Você está querendo agradar a Deus? Deus está olhando e falando assim para você: não quero nada não, só quero que você me obedeça, porque eu os chamarei de amigos quando vocês fizerem o que eu estou mandando. Vamos nos colocar em pé? Fecha os teus olhos por um instante e responda essa pergunta: qual é a tua Jerusalém? E me diz para mim quem são os gregos que estão fazendo proposta para você. Quem são os gregos que estão querendo levar você para a Grécia? Quem são os gregos que estão dizendo para você: Paulo, você não tem que ficar aí não, isso aí é muito pouco para você? Quem são os gregos que estão fazendo propostas indecorosas para você, meu irmão? Vamos botar esses gregos para correr, pastor. Permaneça na tua Jerusalém, meu irmão. Talvez a Jerusalém você tenha que enfrentar uma via sacra, tem uma cruz te esperando lá, mas o final é glorioso. O final é glorioso porque o final é eterno. Permaneça na tua Jerusalém, meu irmão. Talvez você esteja vivendo uma verdadeira via sacra, carregando uma cruz, levando cusparada no rosto, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, talvez até te crucificaram, achando que é o fim, mas vai passar um dia, vai passar outro dia, tem o terceiro dia, e o terceiro dia é dia de ressurreição, meu irmão, é dia de ressurreição, é aquele dia em que o Pai olha e diz assim: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Fica firme, meu irmão, não negocie os teus princípios, não negocie os seus valores, porque Deus vai te honrar.